Nós temos meditado, estudado nesse mês sobre o Espírito Santo que nos sela, somos selados pelo Espírito Santo. E eu quero compartilhar com os irmãos que para vivermos como eleitos de Deus e selados pelo Espírito, isso torna-se evidente. Aquele que é selado pelo Espírito, a marca, o selo é interno, entretanto a evidência é externa. Nós temos a convicção eterna, mas se essa convicção interna não alterasse a nossa conduta, de nada ela valeria. Se a nossa conduta não fosse alterada, melhorada, transformada pelo selo do Espírito em nós, e nós vivêssemos como todas as outras pessoas, como qualquer outro não cristão, que diferença faria? Então, a partir do momento que nós somos selados pelo Espírito, algumas coisas mudam. Ou quem sabe, tudo muda. Tudo muda. Nada mais é igual por causa da presença do Espírito Santo em nós, por causa da marca que recebemos dele em nós. Eu convido você para ler comigo Gálatas 2, 19 a 21. Nós vamos nos prender aos versículos 19 e 20. Gálatas 2, eu registrei aqui dos versículos 19 a 21, mas nós vamos meditar nos versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Você podia me ajudar? Eu estou com a garganta um pouquinho doendo hoje, e eu queria que você me ajudasse lendo esse texto, tá bom? Juntos a uma só voz bem forte, leia para fora. Porque eu... Mas Cristo vive em mim. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Até aqui. Nós vamos ficar nos versículos 19 e 20. Eu quero orar mais uma vez. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui juntos diante do Senhor, como família na fé, como igreja de Jesus, como povo separado, eleito, como povo selado pelo Espírito Santo do Senhor. Te louvamos por cada família aqui representada. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida, orada, cantada, ó Deus, até aqui. E agora, Deus, que ela está aberta e será exposta, que fale o Senhor. Que o Espírito do Senhor, que é o nosso selo dentro de nós, crave a Tua palavra no nosso coração e traga para nós a mudança necessária, reafirme princípios e valores bíblicos, ó Deus, daqueles que são selados pelo Teu Espírito. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, falar desses versículos, sem dizer o contexto dessa carta de Paulo aos Gálatas, ela pode ficar num vazio. Então eu vou contar bem brevemente, né? Eu fiz questão de não registrar todo o capítulo e não vir desde o capítulo 1, porque eu posso contar para você o contexto dessa carta e você pode ler depois Gálatas 1 e Gálatas 2 inteirinho para entender o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo? Paulo planta a igreja na Galácia, várias igrejas, e pouco tempo depois chega até o seu ouvido que eles já haviam introduzido algumas coisas na igreja que não eram próprias do Evangelho. Pessoas haviam se levantado ensinando coisas que não eram próprias do Evangelho, acrescentando coisas ao Evangelho. E aí ele escreve então essa carta para chamar a atenção, para convocá-los, exortá-los de volta ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho que ele pregou a todos eles. É interessante que logo no capítulo 1, versículo 6, olha o que ele diz. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho.
o que acontece? Tudo que é acrescentado, agregado ao evangelho, deixa de ser evangelho, passa a ser qualquer outra coisa. E aí Paulo fala aqui, chama de outro evangelho. Pessoas haviam se levantado, principalmente entre eles judeus convertidos, ensinando um outro evangelho. E dentro dessas heresias estabelecidas e ensinadas, e começaram a ser exigidas no meio das igrejas da Galácia, a mais forte era a de que não bastava crer em Jesus para a salvação. Precisava de algo a mais. E esse algo a mais era a circuncisão. Então os judeus convertidos estavam ensinando e exigindo que os gentios que se convertessem precisavam também passar pela circuncisão. E isso é abominável. Isso é outro evangelho. Isso não é o evangelho. Não foi o evangelho que Paulo ouviu, foi convertido e que ele pregou e ensinava. Parece que não é nova essa história de que precisa de algo mais além do evangelho para ser salvo. Parece que isso nunca acabou. E nos nossos dias, isso é bem fervente. Em muitos lugares, muitos pregadores, muitas igrejas ditas evangélicas, ensinando o evangelho que não é o verdadeiro, onde se exige algo além do evangelho para a salvação. Então os gentios precisavam passar pela circuncisão. E Paulo faz uma exortação firme, dizendo, olha, não foi esse evangelho em que eu preguei e vivi com vocês. Ele vem falando da justificação pela fé, e unicamente pela fé em Cristo Jesus, o Deus que se fez homem. O desvio dessa fé, de que só Jesus salva e basta o evangelho, é um desvio mortal. O desvio dessa fé e desse evangelho menospreza, desvaloriza o sacrifício de Cristo. Quando o sangue de Jesus não é suficiente, você precisa fazer algo mais para ser salvo. Terrível. Nós encontramos falsos cristãos, um falso cristianismo que acrescenta coisas a serem feitas para a salvação. Para esses não basta a fé em Jesus, fé em que Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador da nossa alma, o nosso resgatador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não basta crer nisso, mas é necessário lembrar que sim, basta crer que Cristo é Senhor, o nosso Salvador, de que Ele é Deus, Filho de Deus, feito da mesma substância e da mesma essência, tornou-se homem, viveu, sofreu, padeceu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus 40 dias depois e voltará para nos buscar. Basta crer nesta verdade, mas para crer nisso, muitas coisas acontecem dentro de nós. É preciso um trabalhar do Espírito Santo em nós. Ninguém crê nisso naturalmente. Nenhum homem e nenhuma mulher pode apenas crer naturalmente. É necessário um trabalho espiritual. É necessário o selo do Espírito em nós. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós não somos salvos pelo bem que fazemos ou pelo mal que deixamos de fazer. No último domingo, o pastor Newton, pregando, lembrou e reafirmou que a palavra diz que nós somos salvos de uma vez por todas e ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus, o nosso Senhor. Mas já que nós somos salvos e somos marcados pelo selo do Espírito Santo, quais são as marcas evidentes disso? Como isso torna-se exposto na nossa vida? O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas na Galácia, nesses 2 versículos, 19 e 20, ele dá para nós aqui alguns passos necessários, um resumo da vida do cristão.
E eu quero compartilhar com você que os selados pelo Espírito devem morrer para si mesmos. Aqueles que são selados pelo Espírito Santo devem morrer para si mesmos. É isso que ele diz, falando assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Essa é a tarefa que nós temos, morrer para nós mesmos. Eu não sou justo, eu não sou reto, eu não sou santo, eu não sou muito bom, eu não sou nem mais ou menos, não sei de você, mas nem mais ou menos eu sou. Não há como ser salvo por mim mesmo, jamais. Nem os melhores homens e as melhores mulheres algum dia poderiam ser salvos por si mesmos, porque a dívida que nós carregamos por conta do nosso pecado é impagável por qualquer homem, qualquer mulher, por qualquer sacrifício humano natural. É necessário um sacrifício divino, e foi isso que aconteceu. Veja que Paulo, antes da sua conversão, até então chamado de Saulo, se julgava muito bom, muito reto, alguém que cumpria a lei, que se esforçava, que lutava muito para cumprir a lei, e se julgava reto por isso, tão reto, tão justo, tão certo, na ótica dele e da sua religião, que ele pediu autorização para perseguir, prender e, se necessário, matar os cristãos, aquela nova religião que havia surgido, aqueles do caminho. E ele pede autorização, e ele recebe autorização para isso, e ele parte na direção dos cristãos para prendê-los, persegui-los e matá-los. Ele viu isso desde a sua juventude, ele testemunhou episódios de morte de cristãos, mas ele se julgava reto. Eu sempre lembro de uma conversa que eu ouvi entre a minha mãe e a vizinha que morava na casa à direita de onde nós morávamos. Eu vivi a vida inteira numa casa só, até sair para o seminário, então depois a gente não volta mais, né? Mas eram casas geminadas, então uma parede só dividia a nossa casa com a casa da esquerda, e uma parede só com a casa da direita. E um dia minha mãe conversando com ela, e ela soltou a seguinte frase: eu não preciso fazer mais nada para ser salva. A vizinha falou: eu não mato, eu não roubo. E ela começou a listar algumas coisas que ela não fazia. E para ela era muito justa por algumas coisas que ela não fazia. E minha mãe então pregou o evangelho para ela mais uma vez. Eu saí, me mudei, saí de casa para o seminário em 95. E meus pais também se mudaram, minha mãe faleceu, e essa vizinha morreu, eu não sei o final da história. Mas se ela não conheceu a Jesus e não foi convencida de que a obra é de Deus em nós, toda a justiça que ela pensava viver serviu para alguma coisa? Pode me responder sim ou não? Não. A justiça que eu e você vivemos serve para alguma coisa se ela não for pautada na palavra e não for guiada pelo próprio Deus, se nós não recebermos o selo do Espírito Santo e não tivermos a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a nossa justiça não serve para nada. Mas na conversão de Paulo, de Saulo, né? E aí tendo o nome mudado para Paulo, ele encontra a sua identidade em Cristo Jesus. A sua identidade é encontrada em Jesus, e não mais nele, não mais na lei, e não nas suas obras da carne, mas agora em Jesus. Ele recebe o selo de Jesus na sua vida. A sua identidade não é definida pelo seu sucesso, pelo reconhecimento que você tem, pelo seu desempenho, pela quantidade de curtidas ou qualquer outra coisa que você recebe, mas por aquele que morreu por nós.
A nossa identidade é marcada por Jesus, aquele que morreu e ressuscitou em nosso favor. A minha identidade é a identidade de Jesus. O seu nome e o meu nome, eles são mudados para o nome de filhos de Deus. Para evidenciar o selo que nós recebemos internamente, nós precisamos morrer para nós mesmos. Não existe outra opção. E nós que estamos nesse processo de crescermos em salvação todos os dias tem algo para matar dentro de nós, não é verdade? Todos os dias. Por isso que faz parte da nossa liturgia sempre um momento de confissão de pecados. Sempre. Porque eu e você devemos confessar pecados todos os dias. E quando eu confesso o pecado, eu estou matando um pouco de mim. Para ser um pouco mais Jesus. Para viver um pouco mais a vida de Jesus. Eu e você não podemos perder a chance de confessar os nossos pecados. Como é bom ter o selo do Espírito em nós, para sempre que erramos, Ele acender, Ele brilhar, Ele nos convencer, Ele nos mostrar o nosso erro. Tem gente que é muito orgulhosa, tem gente muito orgulhosa, tem gente que tem uma dificuldade extrema de pedir perdão. Vou te dar uma orientação. Pessoas que não pedem perdão para pessoas, não estão treinando pedir perdão para Deus. Pessoas que não pedem perdão para pessoas, eu tenho dificuldade para isso. Seja bem-vindo à humanidade. Todos temos. Mas aqueles que não treinam pedir perdão a Deus, também não conseguem pedir perdão àqueles que feriram. Mas se você treina com Deus, pedir perdão, reconhecer suas falhas e seus pecados, você vai ter facilidade também em pedir perdão para os outros. Tem coisas que a gente não fala em público, né? Não convém dizer, mas eu posso selecionar parte do que Deus falou comigo há não muito tempo. Eu orando, e na minha oração, sem perceber, presta atenção, sem perceber, me achando melhor do que os outros, mas sem perceber, eu estava passando revista no meu coração, o Espírito Santo me ajudando nessa tarefa, e eu comecei a falar assim, puxa Senhor, tem alguém que eu não perdoei na minha carreira, na minha história? Me ajuda a perceber isso e a perdoar. E eu estava orando sobre isso quando o Espírito falou comigo. E aqueles que você machucou? Porque eu já fui pastor em outras igrejas, e a gente muitas vezes fere sem querer e nem saber. E algumas vezes a gente é ferido sem as pessoas quererem ou nem saberem. Outras elas querem. Tem dia que eu quero machucar, você não, né? Você não, mas tem dia que a gente fala assim, nossa, agora eu não segurei, falei o que eu não devia. E Deus me levou a orar por pessoas que de repente eu tenha ferido e não tenha percebido. Falei, meu Deus, eu devo ter ferido muita gente, eu devo ter machucado muita gente, o Senhor tenha misericórdia. E eu chorei por causa disso. E eu chorei e falei, Senhor, se eu não encontrar mais, eu preciso do perdão do Senhor, mas o Senhor toca nesses corações, tenha misericórdia. Será? Quem será que eu machuquei? E olha, prepare-se, viu? Porque você vai ter que pegar um papel grande. A lista é grande. Falei, talvez eu tenha ferido fulano, beltrano, ciclano. Eu coloquei tudo isso diante do Senhor. Falei, Senhor, me perdoa. Se eu feri e não percebi. No meio desse tem alguns aqui que eu sei que eu feri. E a gente vai colocando no nosso coração a amostra do Senhor. Quando eu peço perdão dos meus pecados com sinceridade, sem querer esconder alguns, eu vou morrendo para mim mesmo. Eu vou morrendo para mim mesmo.
você precisa morrer para si, para mostrar a evidência do selo do Espírito na sua vida. Lembre-se, a sua identidade não é definida por nada nem ninguém, a não ser por aquele que morreu por nós. Para evidenciar o selo que recebemos internamente, nós precisamos morrer por nós mesmos. Então abra o seu coração, confesse os seus pecados, fale das coisas íntimas, fale com Deus das coisas mais escondidas, daquelas coisas que você pouco mexe. Aqui a gente não entra, aqui é o quarto da bagunça, aqui é o quarto de jogos, né? Onde eu jogo as coisas e nunca mais volto. Volte lá, comece a arrumar. Põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida, ponha em ordem o seu coração, abra tudo para o Senhor entrar, traga a luz. Dá trabalho, claro que dá trabalho, tirar a sujeira, colocar a ordem, dá muito trabalho, mas nós precisamos crucificar nosso velho homem todos os dias. Por isso que é importante demais que a gente tenha alguém para prestar contas. Alguém que vai ouvir a nossa luta contra o pecado. Hoje pela manhã, na classe família, a Dani deu aula, e no tema que ela falou hoje, que ela ministrou hoje pela manhã, passou por essa verdade. Todos nós, todo homem e toda mulher, precisa procurar um homem e uma mulher, maduro na fé, para compartilhar os seus pecados. Para ter alguém que vai orar com você, alguém que vai dividir a luta com você, alguém que conhece as partes escuras da sua vida, para ajudar você a colocar luz nessas partes, para que você morra para si, para que você evidencie o selo do Espírito Santo na sua vida, para crucificar o velho homem todos os dias. Então ache alguém amadurecido, amadurecida na fé, para compartilhar, para dividir a sua vida. Nessa semana de segunda a quarta, nós temos um grupo de pastores, que ao longo do tempo foi mudando, mas ele já existe há 27 anos, e nós passamos 2 dias e meio juntos. A gente almoça, a gente janta, a gente divide em quartos para dormir de 3 em 3, mas nós temos o principal tempo. A gente leva um pastor querido para sempre ministrar a palavra para o coração dos pastores, mas o principal momento é o tempo que nós vamos abrir o nosso coração para outros, para que outros conheçam as nossas lutas, as nossas fraquezas, e para que a gente seja ministrado, e para que a gente possa se pastorear, cuidar um do outro. Gente que não está ligado à instituição, mas nós estamos ligados pelo pastoreio mútuo, caminhamos juntos. E é muito gostoso estar com irmãos ali. Eu estou há 25 anos, o grupo tem 27, é muito bom ter irmãos que há 25 anos ouvem das minhas lutas, mas também conhecem as minhas vitórias. E ouvir das lutas de cada um deles, e também provar das vitórias deles. Irmãos tiveram dificuldades extremas no casamento, irmãos tiveram dificuldades extremas na vida pessoal, particular, na vida do ministério, no pastoreio de igreja, mas que venceram em Jesus, que continuaram firmes. Como é bom poder partilhar a vida. Não há segredo, tão segredo, que não possa ser descoberto pelo Senhor. O Senhor, Ele pode descobrir o segredo, a nossa intimidade, o nosso pecado, exatamente para curar. E nessa tarefa, quando Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem o quê? Pode falar alto. Veja que ele não está falando de perdão, ele está falando de cura. Porque o perdão vem do Senhor. Mas nós somos curados quando nós expomos a nossa deficiência, o nosso pecado, a nossa escuridão para outro. Você podia procurar um conselheiro cristão. Você podia procurar um líder cristão. Uma mulher amadurecida na fé, na comunidade, para dividir a sua luta. Temos os pastores, temos os presbíteros, mas nós temos homens e mulheres maduros e maduras para te abençoar, para você morrer para si
todos os dias. Veja que nós temos bastante facilidade. O que eu vou falar é regra, e por ser regra existem exceções. Nós temos muita facilidade em fugir dos grandes pecados. Nós temos facilidade em evitar os pecados que trazem grandes escândalos, porque eles podem ser públicos. E aí nós tememos as consequências. Por isso eu fujo dos pecados escandalosos, grandes, visíveis, evidentes, por onde eu ando. Você é assim também? Entretanto, esses escândalos, eles nos afastam dos grandes pecados. Mas entenda uma coisa, pequenas concessões que eu e você fazemos podem devastar a nossa vida com o Senhor. Pequenos pecados devastam a nossa vida com o Senhor. É por isso que não são poucos, são muitos os que vivem esfriados na fé e dizem não saber por quê. É porque não morrem para si, não expõem os seus pecados e não pedem ajuda. Nós ressuscitamos o velho homem nas nossas pequenas concessões ao pecado. Será que o que eu faço mesmo para Jesus? Ou eu faço para mim? A sua vida é uma vida que visa a glória do Senhor em tudo que você faz? Ou você tira uma porcentagem para você, uma parcela para você? Já viu criança dividindo doce? Fazendo uma divisão justa de uma caixa de bis? E, em geral, é 2 para ela, 1 para você. Afinal de contas, ela ganhou o bis, né? Então, ela tem dificuldades em dividir em partes iguais. Quando a caixa era maior e vinha 20, ainda sobrava 5 para cada um em casa, quando os meninos eram pequenos, antes de ter o Rafael. Depois, com a confusão, porque já não vem mais 20, a gente nem sabe quantos que vem, e agora tem mais 1 para dividir a caixa. Você dá toda a glória a Deus, ou você retém alguma coisa para você? Eu faço para a glória dele, ou eu faço o que eu faço para receber algo em troca, quer seja dele ou de alguém? Eu prego, eu ensino, eu medito nas Escrituras, eu exponho as Escrituras para a glória dele, ou pelo que eu espero receber das pessoas, ou dele mesmo, para parecer que eu sou muito crente? A glória dele está em questão, está em jogo. E tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor, e não para homens. Agora preste atenção. Romanos 8:32, o mesmo apóstolo Paulo diz. Você pode ler comigo, por gentileza? Há uma só voz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, essa última parte é minha e entrou aí na projeção por acaso, tá? Não faz parte do versículo. Que essa verdade precisa inundar o meu coração. Não quero ser tido por herético, foi só um erro de digitação aí no PowerPoint. Mas é verdade, guarde isso. Essa verdade precisa entrar dentro do seu coração, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que deu o seu amor por nós, aquele que encarnou o amor e fez Cristo morrer pelos nossos pecados, o que Ele não vai nos dar? O que Ele não vai nos dar? Nós temos tudo da parte dEle, e nós temos a garantia da vida eterna em Jesus, por causa dEle, do sacrifício que Ele fez por nós. É por isso que eu posso e devo morrer diariamente para mim mesmo, porque Ele morreu por mim. Naturalmente nós buscamos coisas que substituem a Deus,
Naturalmente, a nossa natureza vai nos levar a buscar coisas que substituem a Deus. São relacionamentos, são bens, são sonhos, são realizações, sempre buscando coisas que vão substituir a Deus. É o meu coração completamente habilitado para criar ídolos, e o seu também. Nós somos habilitados para criar ídolos em nós, a buscar falsos deuses, para suprir as nossas vontades e os nossos desejos. Por quê? Porque nós não nos bastamos da presença da glória eterna de Deus. O dono da vida habita em nós, e nós não nos bastamos dele. Por isso, nós alimentamos desejos, por isso nós alimentamos vontades, e é por isso que nós estabelecemos ídolos na nossa vida, e é por isso que nós precisamos fazer morrer o nosso eu, o nosso velho homem, todos os dias. Lutero, numa ocasião, ele diz que ele pensou que no seu batismo, o seu velho homem fosse morrer afogado. Mas ele descobriu que o velho homem nada muito bem. E é verdade, o nosso velho homem, ele tenta vir à tona, ele tenta aparecer constantemente. É por isso que Paulo declara: estou crucificado com Cristo. A morte do nosso ego é o caminho para usufruirmos a plenitude de Deus em nós. Quando nós matamos o nosso ego, matamos a nós mesmos, nós vamos deixando fluir a plenitude, ela vai aparecendo, a plenitude de Deus em nós. Eu trouxe a primeira estrofe do hino que nós vamos cantar no final. Você conhece esse hino? Hoje eu não posso me atrever a cantar. A voz não vai deixar. Mas você já prestou atenção no que a letra diz? Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. O que o autor está dizendo aí é: quando a voz do Salvador chega até a alma sedenta, a alma seca, essa alma logo reconhece que é Jesus, o seu Senhor, quem está falando com ele. Mas se o meu ego quiser se levantar e mostrar que é alguma coisa por si mesmo, então vencendo vem Jesus, e Jesus me vence. E por que Jesus me vence? Ele me vence exatamente para ser tudo em mim. Jesus me vence. Jesus ajuda a matar o meu velho homem. Jesus me ajuda, e a presença do Espírito Santo em mim faz isso, tem esse efeito de ajudar a matar o velho homem, de deixar para trás as velhas práticas, os velhos desejos, e colocar diante do Senhor tudo isso. Você pode ter pensamentos que te levam a desejar coisas do passado. Sim, pode ter. Mas você precisa matar esses pensamentos na presença do Senhor. Simples assim. Mata na presença do Senhor. Eu uma vez provei uma cocada com abacaxi. E foi uma vez só que eu comi para ficar viciado. E todas as vezes que eu descia do ônibus em São José dos Campos, indo de Campinas, do seminário, passava em São José para pegar outro ônibus até Taubaté, e depois pegar mais ônibus até o sul de Minas para trabalhar na igreja que eu trabalhava como seminarista. E todas as vezes que eu passava, eu falava assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não tenho dinheiro. Eu agradecia por não ter dinheiro, porque eu sou diabético desde criança. Mas um dia que eu parei para comer, deu vontade todas as outras vezes. Hoje eu não tenho mais, não estou salivando mais de lembrar da cocada de abacaxi, porque agora eu já provei bala de coco que a Viviele faz. Então ela substituiu a cocada. Mas
Irmãos, eu posso ter lembranças, mas eu preciso matar essas lembranças todos os dias diante do Senhor. Você está entendendo? Porque elas virão. E eu preciso todos os dias colocar diante do Senhor. Eu demorei bastante nesse primeiro ponto, e esse é o principal deles. Mate o seu velho homem todos os dias. Os eleitos de Deus e selados pelo Espírito devem morrer para si mesmos. Mas depois que você morre para si, o que precisa acontecer? Como consequência natural, viver para Deus. Nós, os selados pelo Espírito, devem viver para Deus, a fim de viver para Deus. E ele continua, mas Cristo vive em mim. Presta atenção, no versículo 19 e 20, apenas 2 versículos, o apóstolo Paulo fala 5 vezes sobre vida. 5 vezes ele usa a palavra vida. Toda a nossa vida é um culto a Deus, e guarde isso, o nosso culto não começa às 18h33. Você já percebeu ou não? Marca no relógio. A gente começa às 18h33. 18h30 a gente coloca o contador ali para 18h33 começar. Irmãos, nosso culto não começa às 18h33. E hoje, como nós vamos até às 21h, não acaba às 21h. Ficou assustado, né? Nosso culto não acaba às 21h. É por isso que você precisa ter um pouquinho mais de paciência. Porque culto dura quanto tempo? Responde. A vida toda. A vida do cristão é uma vida de culto, mas olha, a vida de quem não é cristão também é uma vida de culto, mas é uma vida de culto a qualquer outro Deus. Nós, cristãos, filhos de Deus, salvos por Jesus, a nossa vida é um culto ao Senhor. Meus irmãos, em 99 participava de um congresso, eu e Renato e mais alguns amigos, e eu vi um argentino falando uma coisa que eu falei, nossa, que interessante, eu vou guardar uma lição de um argentino. Olha que coisa boa, que bênção, né? Mas um pastor argentino, ele pregava, e eu já disse isso aqui algumas vezes, quando ele diz, nós não temos um seletor que vira, agora eu sou espiritual, do outro lado agora eu sou natural, porque eu preciso descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar, a semana inteira eu vou trabalhar, e depois quando chegar domingo eu viro de novo o seletor para o espiritual. Não tem essa divisão na nossa vida. Nós somos seres espirituais e a nossa vida é o culto. A quem você cultua depois que termina esse tempo aqui? A quem você vai cultuar até nós nos encontrarmos outra vez? Nosso culto não começa e nem termina aqui. Esse culto é apenas uma pequena parte de todo o culto, porque a nossa vida, toda ela, é uma vida de culto. Olha, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Pessoas frias, pessoas que não participam do tempo de oração, do tempo de louvor, gente desligada, gente que é capaz de fazer tudo durante a exposição das Escrituras, menos prestar atenção no que está sendo dito. Gente completamente desligada, sabe por quê? E olha, aqui não precisa ser juiz, é uma coisa óbvia. Se não há vida, não há culto na vida, não haverá vida no culto. Simples assim. Nós precisamos viver a vida cultuando a Deus. A vida deve ser vivida para a glória de Deus, porque tudo que nós vivemos diante de Deus. Nossa vida está desnudada diante de Deus, não há nada escondido aos olhos dele. Nós não nos escondemos de Deus, e nós não escondemos quem realmente somos diante dele. Eu posso até vestir um rosto, uma imagem de uma coisa que eu não sou, mas Deus conhece exatamente quem eu sou. Preste atenção numa coisa. Se Cristo vive em mim, e Cristo vive em mim, cabe em mim rancor por alguém? Se Cristo vive em mim, e Ele vive em mim, a minha boca pode falar o que bem entender.
Se Cristo vive em mim, Ele vive em mim, a política, o futebol, a placa de igreja, vai nos separar de outros irmãos? Não, Cristo vive em mim e eu vivo para Ele. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O selo do Espírito em nós é também para que vivamos em santidade e para que Cristo apareça em nós. Se nós vamos matar o nosso velho homem, vamos morrer para nós mesmos, quem precisa viver? O próprio Senhor Jesus. Nós morremos para que Ele viva em nós. Lembra quando Jesus entrou no templo? E ele então adverte, e ele vira a mesa dos cambistas, e daqueles que vendiam animais para o sacrifício, e ele diz: raça de víboras, raça de víboras. O que acontecia? Eles faziam um intercâmbio, o câmbio das moedas, porque para comprar os animais eles exigiam que usasse a moeda própria deles e não dos romanos, e na hora de fazer o câmbio, eles cobravam um valor muito maior do que o que realmente era. Esse era um dos problemas. O outro problema é que a pessoa que morava muito distante, ela podia não trazer o seu animal de estimação e vender o seu animal lá na sua terra, e vir aqui para que ele fosse sacrificado lá, e vir aqui comprar um outro animal de igual qualidade, o melhor, e oferecer esse animal em sacrifício. Mas ele abria a mão do animal, da ovelha que ele cuidava, criava dentro da sua casa, como um animal de estimação, dando da melhor comida, o melhor cuidado, e no tempo certo, então, ele abria a mão desse animal. Só que aqui, nada disso mais acontecia. E eles vendiam qualquer animal, e os ofertantes também não estavam nem aí, ofereciam qualquer animal. Vários erros, vários pecados envolvidos numa coisa só. Uma mentira danada, de todas as partes, de quem conduzia e de quem participava. Que culto é esse? Que culto é esse? Isso não é culto. O culto é fruto do nosso coração e é fruto da nossa vida. O culto me inspira a viver a semana, o tempo de adoração comunitária, mas durante a semana eu adoro a Deus individualmente, familiarmente, e eu retorno para adorar o Senhor com a igreja, com a família da fé. O Senhor chamou a atenção desses mercadores e de todos que ofertavam ali. João Calvino, ele diz assim: o meu coração ofereço ao Senhor, pronto e sinceramente. Se Jesus Cristo, sendo Deus, morreu por mim, não há nada que eu não possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo, sendo Deus, morreu por mim, não há nada que eu não possa fazer por Ele. Nossa vida é um culto a Deus. O que nós vamos fazer depois daqui e durante a semana toda é um culto ao Senhor. Há culto público e há culto individual. Tudo na nossa vida deve ser feito para a glória de Deus. Muitas vezes a gente se decepciona. Nós nos decepcionamos, e essas decepções podem deixar claro quais as nossas reais motivações. Vou explicar. Nós temos decepções, mas essas decepções podem deixar evidente para mim mesmo quais as minhas reais motivações. Porque se nós vivemos para a glória de Deus, nós vamos continuar cultuando com a nossa vida e vamos nos aproximar ainda mais do Senhor. Mas quando as minhas motivações são falsas, não são sinceras, não é o próprio Deus, eu faço de qualquer coisa motivo suficiente para não cultuar o Senhor. E aí aparecem as minhas reais motivações, o meu coração verdadeiro. E eu preciso tratar isso diante de Deus. Se o que eu faço motivado pela reação ou ação das pessoas, isso não é culto.
O culto é pelo que Deus fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. É a minha vida no altar dEle. Sua vida está no altar do Senhor? Está no lugar certo. Permaneça. E quando vierem as tentações, as provações, volte para o altar, peça socorro ao Senhor. Os eleitos de Deus e selados pelo Espírito devem morrer para si, devem viver para Deus e, por fim, devem viver pela fé. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, o que é mais fácil? Morrer para si ou viver para Deus? A pergunta está errada. Não tem jeito de viver para Deus se você não morrer para si. Então, a sequência lógica, e ela precisa acontecer: você morre para si, você vive para Deus, e por isso você vive pela fé. Fé no Filho de Deus, fé em quem Jesus é, fé na sua obra, fé na sua palavra, fé na sua promessa. Hebreus 11:1, falando sobre fé, diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a confirmação daquilo que não vemos. Paulo vive pela fé no Filho de Deus, porque o Filho tem a mesma natureza de Deus. Essa é a essência da natureza dele e do seu ministério. Jesus é Deus homem sem deixar de ser Deus. Ele se iguala a nós, mas sem deixar de ser Deus. Ele, o Senhor Jesus, me amou. Passado, presente e futuro, um amor contínuo que permanece. Apesar de eu ser o pior dos pecadores, sou amado desde a fundação do mundo. A cruz era minha, a cruz era sua, mas o Deus homem morreu em meu lugar. Esse Deus que se fez homem morreu em nosso lugar. Ele venceu a morte e ressuscitou. Das suas mãos ninguém nos tira, nem o sucesso e nem o fracasso nos tira das mãos de Jesus. Guarda isso. Nem o sucesso e nem o fracasso nos tira das mãos de Jesus. O que define a nossa identidade é o amor de Deus por nós, a ponto de enviar seu Filho unigênito para morrer por nós. Quando essa verdade inunda o nosso coração, a segurança ela é cravada em nós. E nós vivemos para a glória de Deus. O eixo da nossa vida é Jesus Cristo. Tudo gira em torno dele. As coisas não giram em torno da política, da sociedade, das perseguições. Não, para com isso. Tudo gira em torno de Jesus. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: andamos por fé e não pelo que vemos. O Evangelho, meus irmãos, não é um acumulado de discursos ou de doutrinas. Evangelho é uma pessoa. A boa notícia é uma pessoa. Se a fé em Cristo nos foi dada, porque a fé é dom de Deus, então nós podemos e devemos viver por ela. Viver por fé não é loucura. Viver por fé não é uma coisa sem base. Viver por fé é viver pelo que conhecemos. Viver por fé é viver pelo que temos provado. Viver por fé é viver pela coisa mais absoluta que existe: a vida eterna com Jesus. Aquele que, sendo Deus, se fez homem e morreu por nós, mas ressuscitou e voltará para nos buscar. Lutero também diz que nós devemos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Pregue o Evangelho para você todos os dias. Relembre o Evangelho para você todos os dias. Guarda isso. Não basta ter um discurso cristocêntrico. Não basta falar de Cristo. É preciso tê-lo no centro da nossa vida. É viver uma vida cristocêntrica. Ele é o eixo. Não apenas o nosso discurso, não apenas a nossa palavra, no ambiente doméstico, na vida do lar,
no ambiente do trabalho, na vida da igreja. Não basta falar, precisa viver com Cristo no centro, estar em torno da sua vida e da sua palavra. Assim nós vivemos para a sua glória, assim nós morremos para nós mesmos, assim nós vivemos para Ele e vivemos por fé.